Hoje a alegria de receber aí o pastor e também o Silvio, que é nosso parceiro, está conduzindo sempre o programa aqui, a Voz da Assembleia de Deus, há muitos e muitos anos já na linha de frente, e o pastor que atende a nossa comunidade. Seja bem-vindo aos estúdios aqui da TV Comunitária Liberdade. Bom dia a vocês. Bom dia, Eloy. Bom dia a todos os ouvintes, né, da nossa Rádio Comunitária Liberdade. Então, é um prazer, né, uma satisfação poder estar aqui juntamente, né, com o irmão Silvio, nosso evangelista, né, líder de jovens da Madre 3, que está sempre na linha de frente aqui, né, conduzindo os trabalhos da nossa igreja, né, esse programa que a gente tem semanal, né, todos os sábados ele está aqui, incansável, né, nesta batalha, né. Às vezes ele pega e sai lá, né, do mercado, né, e já vem direto aqui, né, às vezes, né, tem que retornar, né, logo após o programa, às vezes até sem almoço, né, irmão Silvio, né. Mas é essa alegria que ele tem, né, esse entusiasmo, né, que não deixa ele parar, né, esta fé, né, esse amor, né, pela obra de Deus. Então, né, é um privilégio, né, poder estar aqui, né, participando, né, do aniversário, né, da Rádio Comunitária Liberdade, né, esses 17 anos, né. Então, né, prazer poder estar aqui. Silvio. Nosso bom dia aí, Eloy, a você, a todos os ouvintes desse programa especial aí, né, ao vivo, parabenizar pelos 17 anos da rádio. Louvo a Deus por tudo que Ele fez, pelo nosso município aqui de Três Palmeiras, né. Eu recordo lá no ano de 2004, até nós, numa conversa com o Nédio, quando ele era prefeito aqui do município, o pai disse, mas olha, Nédio, que Três Palmeiras, nós precisamos muito aqui de uma rádio, né? E aí ele nos comentou com o pai, e eu com o pai junto ali, porque ele queria que nós fôssemos candidatos, nós fomos candidatos em 2004 a vereador, e aí ele disse, não, tá em processo, que não é fácil de nós conseguir a outorga aí para nós poder abrir uma rádio em Três Palmeiras, mas tá e vai sair. E eu acredito que foi 4 ou 5 anos depois, acho que foi 2009, eu acho que iniciou. 2009, de 1º de agosto de 2009. E graças a Deus aí, 17 anos já que está no ar, louvo a Deus pela tua vida, Eloy, pela vida de todos os comunicadores aqui que passaram, que foram parceiros nossos, né? Eu iniciei aqui em 2018, ainda por escala, que o pastor Adélio nos colocava aí, depois de 19 nós começamos definitivo com o programa da Assembleia de Deus, todos os sábados, meio-dia e 10. E eu louvo a Deus porque Ele tem nos instrumentalizado, né? Porque se não é a graça de Deus, nós não conseguimos nem sair da nossa cama. Todo dia Ele nos acorda pela manhã e nos anima, que por muitas vezes a gente acorda cansado, parece que nem todos os dias são iguais, né? Mas mesmo diante de tudo isso, Deus sempre está com a sua mão estendida sobre nós. E que nem o pastor Adélio falou aí, a gente sai do trabalho meio-dia e já corre direto para cá, sem almoço, vamos almoçar depois, se der tempo, antes de nós voltarmos para o trabalho. E aqui eu quero agradecer a toda a equipe do Bernardelli lá também, do nosso mercado, e eu escutava pela manhã, acredito que era a Everlane, e agora Everlane e a Lana. Que estavam comentando a respeito, que o Bernardelli sempre foi um dos que desde o início está com a rádio. E eu louvo a Deus por toda a equipe lá, em nome deles também agradecer a rádio por ter sido essa parceira nossa durante todo esse tempo aí. Tanto é que tá aqui, eu vim com a camiseta com o uniformizado do mercado lá. Até agora é hora de trabalho, né? Mas eles me liberaram aí para nós estar aqui também, dando o nosso comentário a respeito, né? E essa homenagem aí pela Rádio Liberdade pelos 17 anos. Pastor Adélio, eu sempre fico preocupado quando o Silvio chega. A sorte é que ele é bem centrado, né? Eu tenho medo que uma hora dessa ele chega aqui, cacera a fita e esquece a Bíblia, mas ele não esquece. Ele tem a ferramenta certa, né? No trabalho, cada trabalho tem a sua ferramenta, né? Exatamente, isso aí. Mas eu lembro porque seguidamente ele chega aqui na corrida, dá para perceber assim, o que ele largou a serafita lá e pegou a Bíblia e estou chegando no programa. Chega, né? Fardadinha, tudo de branco, né? Chega de branco. Mas que bom recebê-los aqui nesse dia, um dia festivo, mas um dia de confraternização, de receber os amigos também, pessoas que contribuem e contribuíram para que a Rádio Comunitária chegasse nesses 17 anos, desde o primeiro momento, quando nós nos propusemos a pôr a Rádio Comunitária no ar, a gente já procurou
as entidades do nosso município para fazer parte, né, da coordenação. Nós tínhamos uma diretoria, mas a legislação exige que as entidades do município têm que dar o seu apoio. A Igreja Assembleia de Deus foi uma das que primeiramente já aceitou nosso convite. Por mais que a gente não congrega nessa religião, eu sou católico, mas a gente nunca misturou as coisas. Nós precisamos ser ecumênicos, nós precisamos abrir as portas para todo mundo, para que todos tivessem oportunidade. Então, logo a gente começou com a programação da rádio, o pessoal nos procurou porque gostaria de colocar um informativo, colocar um programa da igreja. Eu disse sim, nós vamos fazer. A Assembleia de Deus é uma das entidades mais antigas que mantém o programa aqui conosco também. Tanto é que a Assembleia de Deus começou o programa antes da Igreja Católica, né? Então, um dos programas mais antigos que nós temos na parte de religião é da Assembleia de Deus. Que bom tê-los aqui nesse dia. Eu lembro que, se eu não me engano, o Silvaíro foi antes, depois foi o Fabiano, que teve esse horário do 12:10, e aí depois que o pastor Adélio veio para Três Palmeiras, que o pastor Adélio assumiu esse horário. E eu aqui também, Eloy, quero fazer menção, como forma de agradecimento à rádio. Agora, dia 16 de agosto, vai estar completando um ano que nós, aí, juntamente com mais 5 jovens, passamos pela, eu digo assim, a fase mais difícil da minha vida, né? A qual nós passamos por aquele acidente. E a Rádio Liberdade aí foi aquela parceira que chegou no momento certo, nos ajudou divulgando a forma das pessoas que nos acolheram, contribuíram com nós, e por tudo aquilo que nós passamos, né, a rádio foi um instrumento assim que Deus usou também para nos abençoar de uma forma grandiosa. Aí, até eu acredito que não é um dos vídeos assim que foi mais visualizado quando o Alcione fez a entrevista com nós e da página da rádio, que eu acredito que passou longe de 50 mil visualizações ali, quando eu olhei a última vez, porque as pessoas abraçaram quando o Alcione fez aquele desafio em nome da rádio, que ele trabalhava aqui na rádio, né? E eu louvo a Deus por você ter nos permitido, Eloy, que assim as pessoas contribuíssem com nós, e juntamente com os demais jovens aí, que diante de tudo isso aí teve uma equipe grande que, ao tomar conhecimento através da rádio, oraram por nós e clamaram a Deus, e hoje nós estamos aí só agradecendo a Deus, né? Que bom. Pastor Adélio, sua experiência aí com Três Palmeiras, com a Rádio Comunitária Liberdade, eu gostaria que o senhor deixasse o seu depoimento aí também. E só gratidão a Deus, né? Louvamos a Deus, né, por tudo, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus, né, ele permitiu, né, ele inspirou, né, as pessoas, né, para que pudessem dar início, né, aos processos, né, para liberar então aqui a rádio, né? Então, né, só gratidão a Deus, né, e a Rádio Liberdade, né, que sempre nos oportunizaram, né? Os comunicadores que muitas vezes, né, nos ajudaram, porque o irmão Silvio, né, ele se defende, né, sozinho, assim, ele chega ali assim, ele já tem, né, experiência, né, tem prática, né, ele consegue, né, tocar ali sozinho. E eu sempre, às vezes, né, dependia, né, da ajuda aí, né, dos companheiros, né, dos comunicadores, né? Então, né, a nossa gratidão, porque é graças à Rádio Liberdade, né, que nós temos essa oportunidade, né, de difundir, né, o Evangelho de Jesus, né, levar esta missão, né, falar de Jesus, falar do seu amor, da sua salvação, né, levar, né, a boa música evangélica, né, o hino sacro, né. Temos a oportunidade de orar, né, para as pessoas, né, levar a mensagem do Evangelho, às vezes lugares, né, que a gente, né, nunca colocou os pés ali, né? Às vezes tem lugares aí de difícil acesso, mas através, né, das ondas amigas, né, da Rádio Comunitária Liberdade, né, a nossa voz, ela chega a minha voz, chega a voz do Silvio, né, e ali chega a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, não é só gratidão, né, Eloy, né? Então, né, pela Rádio Comunitária Evangélica, né, por toda essa equipe aqui, né, a diretoria, né, todos aqueles, né, que trabalham de uma forma ou de outra para que as nossas vozes, né, elas possam chegar até os lares, né, das nossas comunidades, né, não somente da comunidade aqui de Três Palmeiras, né, mas agora como nós temos, né,
o recurso, né? Aí então, né, pelo Face, então a nossa voz ela vai mais longe, né? Ela cruza estados, né, e até países. Exatamente, e tanto através das redes sociais, como também a gente sempre oportunizou para fazer também através da web. O Silvio é um dos nossos seguidores que nos acompanha lá na Rádio Web e é um dos nossos monitores. Quando dá qualquer probleminha na web, ele já manda uma mensagem: Eloy, não está rodando a rádio na web. Que bom que nós temos esse feedback, porque isso demonstra quantas pessoas têm esse carinho especial, porque está ouvindo lá, percebeu que tem algo errado, já manda mensagem para nós, a gente já tenta resolver isso aqui. Então isso possibilita, e é claro, aquilo que o pastor falava, essa mensagem pode chegar a qualquer canto do mundo, porque a internet ela está interligando todo mundo, seja através do áudio, seja através do áudio e imagem, nós estamos conseguindo chegar a tantos outros lugares, né? E tem assim, ó, algo que eu até friso, comentei contigo também outro dia, que tem uma forma de nós assistir em casa, na TV, a programação, no YouTube. A qualidade é impecável, né? Eu procuro, quando eu estou em casa, sempre logar na televisão ali, na TV, e daí no YouTube a programação da rádio é outra história, que nem diz. Claro que o Facebook é um instrumento abençoado, né? Quando nós olhamos para as coisas certas, né? Mas o YouTube, a qualidade para te assistir, se você está em casa, com a tua família, colocar ali, é uma programação, olha, extraordinária. Exatamente. Ontem à noite até quero aproveitar essa oportunidade, já que o Silvio falou do YouTube, e pedir escusas, né? Porque ontem à noite a gente tinha se comprometido em fazer a transmissão do jogo também, a transmissão do futebol, e nós tínhamos o programa aqui. E aí eu tentei fazer no YouTube simultaneamente, porque eu vejo todo mundo fazendo simultaneamente, mas não me antenei de pesquisar como é que os caras faziam. Aí eu coloquei as duas lives no ar, o que o YouTube fez? Ficou cortando, um pouco mostrava o jogo, um pouco mostrava o programa aqui, um pouco mostrava o jogo, um pouco mostrava o programa aqui. Aí acabei prejudicando quem estava em casa e eu só fui entender o que estava acontecendo lá no final do programa. Aí não tinha mais o que fazer, mas no Facebook está. Essa semana nós vamos postar agora o programa lá no YouTube, vamos postar o jogo também no YouTube, né? Porque a gente entende, né, que... Mas aprendemos. Serviu para sair daqui 11 horas da noite ontem, ir para casa e ficar até 1h da madrugada estudando o que é que estava errado. Aí aprendemos. Agora provavelmente não vamos errar de novo. Até eu busquei ali, estava a programação no papel papel ali da entrada, né? A programação do GC, né? Da igreja. Daí eu cliquei para assistir a programação e daí, que nem você disse, entrava o jogo. Ele cortava um pouco, mostrava 2-3 minutos a programação da igreja, 2-3 minutos o jogo. Até eu mandei mensagem, depois daí eu vi que não visualizaram, daí terminou, agora não adianta, acabei apagando as mensagens que tinha. Quando eu percebi, eu estava quebrando a cabeça para tentar entender como é que eu conseguia separar, só que não tinha como fazer no meio do programa, né? Mas serviu de aprendizado, né? Agora tudo na vida, né? Nada acontece por acaso, eu acho que tudo é permissão de Deus, inclusive quando acontece as coisas erradas, porque ele te força a você ir aprender a fazer a coisa certa, né? Quando você não faz o erro intencionalmente, ele tem que servir de escola, né? O bom seria a gente aprender sem o erro, mas acontece isso. Com erros e acertos que a humanidade vai aprendendo. Né? Não pode haver o erro intencional. Exatamente. Eu vou cometer o erro porque é uma opção minha de cometer. Isso aí. Mas eu gostaria que vocês aí, como homens de Deus, né, que tem esse dom da palavra, deixasse aí uma mensagem toda especial, né, baseada na palavra de Deus aí, nessa data importante. Eu tenho certeza que vocês estão preparados para isso e gostaria que vocês tivessem a liberdade aí, pastor Adélio, o Silvio, aí, a deixar uma mensagem, porque é uma data importante para nós e com certeza por muitos e muitos anos vamos estar aqui colaborando e contribuindo. Olha, falar de Deus, deixa o pastor Adélio para o final, falar de Deus é coisa assim, o que mexe comigo, mexe no meu interior, porque eu fui criado assim pelo meu pai, pela minha mãe, que foram instrumentos que Deus usou muito quando eu era criança ainda, e com aquela chama no meu coração, chama por levar o evangelho às pessoas, chama por falar de Deus às pessoas,
porque o ser humano, a gente, vez e outra, a gente se depara com pessoas que até mesmo não acredita que Deus está no controle de tudo, que Deus não faz aquilo que Ele espera e assim por diante. Mas eu tenho a convicção que nada acontece sem que Deus permita. Nada acontece sem a permissão de Deus. Claro que sempre tem algo que Deus nos dá a escolha. Deus nos dá para nós escolhermos se nós queremos andar pela esquerda, queremos andar para a direita, queremos andar no centro, queremos andar da forma que nós quiser. Deus não chega para nós e diz assim, ó, você é obrigado a fazer isso. Deus jamais fez isso, desde que nós olharmos para a Bíblia. Ele chegava e dizia, ó, se vocês querem ser abençoados, tem que andar dessa forma. Agora vocês vão escolher. Como Deus chegou e disse para Adão, olha para Adão, vocês têm a fruta lá do bem e do mal, se vocês no momento que você se alimentar dela, vai morrer e acabou a história. Agora, se você quiser, problema é teu, em outras palavras. E aconteceu o que aconteceu, e a mesma coisa para nós hoje. Deus nos dá a livre escolha para nós escolher aquilo que nós queremos. Só que aquilo que nós escolhermos hoje, amanhã pode dar no lugar que nós não queríamos que isso acontecesse. E Deus, mas Deus não cuidou, Deus não sabia disso, Deus, por muitas vezes nós olhamos e vemos pessoas assim dizendo, não, mas que mal fez aquela criança, que mal fez aquele senhor para ser alcançado por aquilo. Mas se nós começarmos a olhar a história, o que tem para trás, nós vamos chegar à conclusão que aconteceu o que aconteceu. Por muitas vezes nós escutamos, mas por que Deus permitiu que aquele terremoto acontecesse? Tantas pessoas morressem e assim por diante. Mas quando nós começamos a olhar a história, vemos o homem degradando a natureza, o homem destruindo a natureza. E aí quer que no final das contas o homem faça tudo errado e quer que Deus no final das contas cubra aquela coisa de errado que ele fez sem ter a consequência. E Deus guarda as pessoas. Deus está sempre pronto para guardar, Deus está sempre pronto para nos livrar de todo o perigo, de todo o mal. Mas tem algo que Ele requer de nós. Então você, meu irmão, você, meu amigo, você, para nós aqui que estamos aqui na rádio, nós queremos o bem para nós? Com certeza. Então para nós chegarmos ao bem que nós tanto almejamos e um dia morar com Cristo, que é aquilo que toda a alma, quando vem do Pai, é o desejo da nossa alma de ir morar com Ele, nós temos que seguir as coisas certas, andar pelo caminho correto, que aí a consequência vai ser só o bem, a consequência vai ser só aquilo que nós almejamos e aquilo que nós pedimos. Não adianta nós querermos levar uma vida desarraigada de tudo que é coisa, jogada às traças, no vício, nas drogas, na bebida, em tudo, e achar que no final das contas o nosso corpo não vai querer colher a consequência. Não adianta, tudo aquilo que nós semear na nossa carne, nós vamos colher na nossa carne. Então, gostaria de passar só para as pessoas que nos assistem, que o bom é, em primeiro lugar, nós lermos a Bíblia, e em segundo lugar, pôr em prática. Porque no momento que nós fizermos essas duas coisas, com certeza o nosso município vai ser melhor, as nossas administrações vão ser melhor, a nossa família vai ser melhor, os nossos amigos vão ser melhor, porque nós vamos exalar uma presença de Deus, a qual vai nos atingi-lo, e automaticamente no momento que tu transmitir amor para as pessoas, por mais que alguém queira retransmitir raiva, guerra, ele vai ser tocado dizendo, não, peraí, eu estou aqui com 4 pedras na mão para tirar nele, e ele vem com um pedaço de pão para me dar. Então, Deus tem muito para nos dar, basta nós querer ver aquilo que Ele tem para nos dar, e nós vamos ser abençoados. Já falei demais, misericórdia. Então, o Eloy, nos pediu para deixar uma mensagem, E a mensagem que nós temos, então, como religiosos, que Ele se dirigiu a nós, e a nossa mensagem, a nossa missão é falar de Jesus, É bom falar de Jesus, Porque Jesus, Ele é o Filho de Deus que veio aqui nesse mundo, para trazer, a mensagem do céu, a mensagem do Pai, Então é tão bom, é tão agradável, falar desse Jesus, que é dotado, desse amor, inigualável. Porque Ele, por amor às nossas almas, por amor à humanidade, Ele deixou o seu trono de glória e veio aqui neste mundo, para trazer a mensagem do Pai. A mensagem, de esperança, a mensagem de salvação, de perdão. E então, é muito bom, falar de Jesus, para as pessoas, Esse Jesus, que é amor, que é perdão, é salvação, Ele é misericórdia.
Mas só que tem uma coisa, hoje Jesus, né, ele é misericórdia, ele é salvação, ele é o nosso advogado, mas um dia ele vai ser juiz, né? Um dia vai ser dado para ele, né, todo juiz, ele há de julgar, né, a todos, né? Então, né, cada um vai ser julgado pelas suas obras, pelos seus atos. Mas nós sabemos, né, que se nós abraçarmos a Jesus, né, e formos amigos dele, né, olhe bem, daí ele é nosso advogado, né, é o nosso juiz. E se nós for amigos, né, tiver intimidade, né, com o melhor advogado, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, né, o que nós podemos temer? Não precisamos temer nada, né? Podemos, né, ter tranquilidade, né, que ele vai, né, nos garantir a vida eterna, né, e vai nos colocar, né, no melhor lugar no seu reino. Então, né, esta é a mensagem que eu deixo, né? Jesus Cristo, né? Ele é a solução, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Muito obrigado. Obrigado, pastor Adênio, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. Tenho certeza que vamos continuar com o programa daqui a instantes, né? Só para lembrar, nós saímos do ar no rádio, estamos só na live, porque agora nós temos os informativos, temos o informativo da paróquia e agora na sequência também a voz da Assembleia de Deus. Então a gente segue aqui na live, né? E no rádio segue a programação da rádio. Então agradeço aí ao Silvio por ter aceitado o convite, agradeço ao Supermercado Bernardelli por ter liberado o Silvio também. A gente sabe que o sábado é bastante corrido, né? Mas esse reconhecimento que o comércio nosso tem, a gente fica muito agradecido. Obrigado a vocês aí por ter aceitado esse convite. Para nós é uma honra recebê-los aí nesse aniversário. Nós que agradecemos aí, Eloy, por tudo que nos proporciona. Valeu, obrigado, pastor Prazer é Adênio. nosso, obrigado.